si, ki, i, h e rho muito menores do que v, eu posso esquecer esses denominadores aqui. Eu posso pensar que estou com essa aproximação. São mais termos de ordem quadrática nos campos. Vou colocar assim. Termos de ordem quadrática nos campos que eu estou abandonando. Então eu posso escrever esse nosso termo aqui como sendo 0 v mais h mais 1 mais h sobre v. Aqui tem 1 sobre v, então eu vou ter, ó, isso aqui, quando eu multiplicar, quando eu colocar esse termo aqui, né, estou multiplicando isso aqui, ó, v mais h. Então isso aqui ficou 0, esse v mais h. E aí esse v mais h que vai entrar aqui, eu vou estar escrevendo como se tem esse 1 sobre v em evidência, tem esse v. Porque, na verdade, esse 1 sobre v bate com isso aqui, fica 1 mais h sobre v. Certo? Estou fazendo agora esse produto aqui, ó, v mais h vezes 1 sobre v, dá 1 mais h sobre v. E isso aqui está multiplicando esse conjunto de campos aqui. Só que isso aqui também já vai dar a segunda ordem. Então, dentro da aproximação com a qual nós estamos trabalhando, eu posso escrever isso aqui como sendo xi mais iqui e o rho. E aqui o i rho. Certo? Então, isso aqui para nós. Então, o que nós estamos pensando? Isso aqui faz o papel. Então, é como se eu estivesse colocando o seguinte, vou apagar isso aqui. Então, se eu pegar a nossa, então esse objeto aqui, pegar uma matriz SU2 aqui e escrever em cima, pegar esse dedo, vamos pegar isso aqui, ó, 0 mais V sobre H. Então vamos dizer, que é essa nossa matriz SU2 aqui? Essa nossa matriz SU2 aqui é exponencial, eu sempre escrever uma matriz SU2 assim, exponencial de I, um conjunto de parâmetros aí que eu posso chamar de, sei lá, de lambda A, sigma A, sobre 2, atuando isso aqui em 0, V mais H. Então, se nós fizermos essa expansão aqui, isso aqui dá identidade, primeira ordem, disparado. A identidade, que vai ficar 0, V mais H, mais I, lambda A, sigma I sobre 2, lambda A, sigma A, atuando em 0, V mais H. Esse objeto aqui para nós está claro. Isso aqui é lambda 3. Vamos chamar isso aqui de lambda menos. Lambda mais, como a gente faz sempre. Isso aqui vamos chamar de lambda menos. Isso aqui é menos lambda 3. E isso aqui atuando em 0. Então, o que a gente pode ver é que, ao fazer aqui tem o is, né? Então, ao resolver isso aqui, nós podemos escrever esse vetor aqui da seguinte maneira. Vai ficar I lambda, isso aqui vai bater I lambda mais vezes V mais H. E aqui vai ficar lambda menos, vai ficar menos lambda 3 vezes V mais H. Então isso aqui é esse pedacinho, estou pegando aquela exponencial, expandindo ele para a ordem, em cima desse objeto aqui. Tá? Então tem esse V mais H. Que eu posso colocar esse V mais H aqui no universo. Ficou assim. Sabe o que a gente está observando? Ó, só que está dando para nós esse campo. Isso está aqui, ó. Quem é esse lambda mais? É um parâmetro real, mas isso aqui é V mais H, esse primeiro termo que está aqui. Ó. Vamos escrever isso aqui. Isso aqui é V mais H, que multiplica I lambda mais. Né? I lambda mais é I lambda 1 menos I lambda 2. Vai ficar mais lambda 2. E esse terminho que está aqui é menos V mais H lambda 2. Então temos três parâmetros, lambda 1, lambda 2 e lambda 3. Olha o que está acontecendo aqui. Ó. 0 V mais H. Aí eu tenho se eu posso escolher os meus parâmetros. Aí, ó, se mais iqui. Então isso aqui eu posso pensar que se eu escolher o meu parâmetro lambda 1
igual, eu quero que isso aqui seja a parte imaginária. Então, eu vou comparar com a parte imaginária dele. Então, se eu escolher o lambda 1 igual aqui sobre V mais H, aqui, ó. Se o lambda 1 for igual aqui sobre V mais H, isso aqui vai dar o quê? Então, o lambda 1 fica igual aqui. Se eu escolher o lambda 2 é o parâmetro real, é a parte real. Se eu escolher esse lambda 2 igual a psi sobre V mais H, e eu posso escolher o lambda 3, que tem um de ρ. Então eu vou escolher o lambda 3 igual a I ρ sobre V mais H. Então eu boto menos I ρ. Se eu substituir o lambda 3 por esse menos I ρ, fica mais I ρ sobre V mais H, que cancela e me dá esse I ρ que está aqui. Bom, é claro, a gente já viu que esses parâmetros são infinitesimais, então esse V mais H eu posso substituir por V. V mais H aqui eu substituo por V. E esse V mais H eu substituo por V. O que é que nós encontramos com isso? Nós encontramos que esse vetor aqui, em forma infinitesimal, esse aqui, uma transformação infinitesimal de S2, é capaz de me mostrar que eu consigo relacionar as componentes desse campo, que são flutuações, com escrever sob a forma de uma transformação S2. A moral desse exercício aqui é mostrar o seguinte: eu posso gerar esse campo aqui como sendo uma matriz de S2 atuando em V mais H. Porque ó, esse campo que está ali, ele depende de que, si e rho, que são flutuações. Então, eu posso escrever, a moral da história, que eu estou mostrando aqui para vocês, é isso aqui, que eu posso pegar esse φ e dizer que esse campo φ pode ser reescrito como sendo V mais H exponencial de I, certo parâmetro lambda A, sigma A sobre 2. Eu posso colocar assim. Então, se eu pegar essa transformação de S2 com esses parâmetros aqui, quer dizer, o meu lambda 1 é o Qi sobre V, o lambda 2 é o Psi sobre V, e o lambda 3 é menos ρ sobre V. Então, se eu pegar esses três parâmetros assim, dessa forma, eu consigo mostrar, quer dizer, eu posso escrever, sempre posso escrever um duplete de S2 dessa forma, colocando a transformação de SO2 e colocando aqui essa componente apenas não zero. Então, isso aqui, por que isso aqui é interessante para nós? Isso aqui é o fecho dessa discussão que eu estava mostrando para vocês, que existe uma mistura, assim, vamos dizer, uma coisa meio, uma identificação quase, né, entre os parâmetros e o que é campo no lagrangiano. Então, do momento que a gente pode dizer o seguinte, o que é o meu dublete de Higgs? Quer dizer, quando nós, só para botar isso, quando nós começamos toda a nossa discussão, nós falamos, eu tenho um dublete de Higgs, é esse cara aqui. Nós vimos que isso aqui tinha que ser φ+, que é um campo complexo, isso aqui tem que ser φ0, que é um campo complexo. Isso é o meu campo de Higgs. Com a quebra da simetria e uma configuração de vácuo não trivial, nós trouxemos isso aqui para essa configuração. φ mais V mais H mais I. Eu disse que o meu φ0 passa a ter essa forma. O φ mais continua sendo φ mais, a gente pode chamar de como a gente chamar de simples. Agora, que esse V é diferente de zero, eu tenho certeza que eu tenho uma configuração de mínima energia não zero, essa expressão aqui, ela pode ser restrita sob essa forma. Eu posso mostrar, claro, a transformação S2 que eu peguei é infinitesimal, mas justamente a vantagem do grupo de que é, você faz infinitesimalmente e exponencia o infinitesimal para ganhar o finito. Então a gente mostra que esse vetor, esse bivetor aqui, que é o campo de Higgs, ele pode, na verdade, ser escrito dessa forma. I lambda A
sigma A sobre 2, três parâmetros aqui independentes, atuando nesse vetor aqui. Onde lambda 1 é o psi sobre V, lambda 2 é o Q sobre V, e lambda 3 é o ρ sobre V, o menos ρ sobre V. Então eu tenho os três parâmetros associados, eu vou identificar se ou nós vamos identificar com os parâmetros do lambda. Eu pude colocar, depois que eu sei que tem quebra espontânea da simetria, eu pude colocar esse objeto sob essa forma. Então, é mais conveniente agora, eu trouxe esses campos para cá. Eu não perdi esses campos, eu estou dizendo, eu eliminei 3 graus de liberdade. Não, estou dizendo, simplesmente esses 3 campos aqui eu pude jogá-los para essa expressão aqui. Quer dizer, esse campo aqui descreve 4 campos reais independentes, psi, Q, H e ρ. O H fica aqui, mas o psi, Q e ρ estão aqui. Tá certo? Essa é uma jogadinha puramente algébrica, que vai ser conveniente para nós já e por quê. Então eu só estou mostrando para vocês o seguinte, deixa eu só voltar aqui, porque eu falei na aula de sexta-feira, a gente chamou a atenção para esse fato, então esquece isso aqui. Pergunta? Pode falar, para ver se vai esclarecer. Como disse, é uma jogada algébrica. Se tinha Isso. 4 campos, você pode escrever de uma maneira que eu só queria. A pergunta que eu tenho, a dúvida que eu tenho, é o seguinte, por exemplo, quando parâmetros do grupo. Por favor, eu vou até 7h30 só, tá? Vou dar 3 horas de aula, eu sei que prefiro dar sem intervalo, mas aí sacrificar a última meia hora, tá bom? Fala lá. Quando os parâmetros do grupo, eles se misturam com o campo. Sim. Então, algebricamente, tudo é possível. Agora, como eu estava discutindo, eu entendo um grupo como uma banda. Ele está dando um ritmo. Porque ele está falando lá. A Luciana está aí. Luciana, tá? Você está. O que tem a Luciana a ver com a banda roqueira? Não, você está vendo o Teixeirinho em casa. Ele pegou o Thales, ele estava falando semana passada, ele usou, vocês não estavam em aula, não dói, ele já morou no. Você nasceu em Portalegre ou morou em Portalegre? Morou em Portalegre. Ele estava falando, todo gaúcho gosta de Teixeirinho, mas eu acho que você nem conhece, vocês conhecem? Você foi nascido já, eu acho que ele já tinha morrido, ele era década de 60, quando a gente era criança. Mas aí, por isso que ele está lembrando da Luciana, o que tem Teixeirinha dentro? Você está com um ritmo, entendeu? Naqueles 3 parâmetros. Certo? De repente, quando você transforma aqueles 3 parâmetros em campo, aqueles 3 parâmetros estão dando um ritmo de música. O perigo é que você daí cortou aqueles parâmetros. Então só para chamar a atenção. A esse ponto, isso aqui não tem nada a ver com a transformação do grupo. Isso aqui não, tudo bem. São os campos. Eu sempre. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Imagina uma álgebra. Deixa eu chamar a atenção de uma coisa que você não estava na aula de sexta-feira, mas que não sei se confundiu ou elucidou, mas foi uma dúvida que o Alexandre teve. Aí no teu lugar, com as mesmas inspirações que você. É o seguinte, imagina que eu tenho um modelo de campo escrito com campos escalares. Campos escalares complexos. Tem 2 campos escalares complexos. Normalmente, o Lagrangiano, lá em Born, um campo escalar complexo, a gente escreve desse modo canônico aqui. Vou ter que repetir esse exemplo, porque para quem não estava sexta-feira, pode ser que isso aqui gostei. E aí eu posso, isso aqui é um campo complexo. Sim, isso aqui está me descrevendo o quê? Uma equação de Klein-Gordon para um campo complexo. Eu tenho uma partícula descrita massiva, descrita por um campo carregado, por um campo complexo. Um campo complexo pode descrever uma partícula carregada. Então eu estou descrevendo um escalar massivo carregado. Logo, livre, sem interação nenhuma. Aí eu digo, mas isso aqui é um campo escalar. Eu tenho 3 maneiras de escrever um campo escalar. Ou eu escrevo esse campo através das suas combinações, das suas componentes complexas. Eu posso escrever ele em termos das componentes reais, φ1 e φ2, né? Tais que φ é φ1 mais φ2 e φ estar é φ1 menos φ2. Então, beleza. Ou, se vocês quiserem, deixar isso aqui, não quero apagar isso aqui. Ou, se a gente quiser, a gente pode também expressar um número complexo pela sua representação polar.
Posso passar essa representação aqui para essa terceira representação aqui, que é φ igual a 1ρ e exponencial 1φ. É também uma forma legítima de expressar um campo complexo. Então eu posso escrever isso de três, porque eu posso pegar esse mesmo lagrangiano e escrever nessa representação. Quer dizer, isso aqui é a primeira forma, é a forma em termos de φ e φ estar. Vou pegar a forma em termos de φ1 e de φ2, se eu escrever isso aqui em termos de φ1 e de φ2, né? Eu devo ter que, talvez botar aqui um raio de 2, só para normalizar, bota esse raiz de 2, o nosso lagrangiano no final de tudo fica dmi φ1, mais dmi φ2, dmi φ2, menos n2 φ1 ao quadrado, menos n2 φ2 ao quadrado. É o mesmo lagrangiano. Aqui eu estou descrevendo dois objetos reais massivos, né? 2 graus de liberdade massivos. Aqui também eu estou descrevendo 2 graus de liberdade massivos. Aqui fica mais claro para mim que eu tenho uma carga, que é a combinação complexa, que evidencia mais que o campo é carregado. Lá eu tenho 2 campos reais, 2 campos massivos degenerados, a mesma massa. Então, 2 objetos degenerados significa que tem uma simetria. A simetria aqui, a simetria é só 2, aqui a simetria é 1, aqui a simetria é só 2. Agora eu posso fazer aquele exercício nessa parametrização. Se a gente agora substitui isso aqui, dmi φ está, vai ficar dmi ρ é a menos i. Derivando o complexo conjugado disso em relação ao x menos i ρ dmi aqui é a menos i. Isso é o dmi φ estar multiplicado pelo dmi φ. Então vai ficar dmi ρ é aqui mais i ρ dmi aqui é aqui. Então, no termo cinético, eu posso. As frases vão se cancelar. Menos aqui, mais aqui, mais aqui, esse menos aqui, mais aqui, mais aqui. Ele faz esse produto, vai ficar dmi ρ, dmi ρ. Vai ficar dmi ρ, dmi ρ, dmi ρ. Então vai ficar dmi ρ ao quadrado. Esse termo aqui, misto, cancela exatamente esse. E depois vai ficar aparecendo o termo aqui, mais 5 por 2. Dmi aqui ao quadrado. E menos n2 por 2. Pode ser? Foi, vai. Então tá lá. O que se descreve para mim? Isso aqui está descrevendo para mim um escalar massivo. Agora, eu perdi a massa do Ki. E o Ki não tem nem termo cinético, isso aqui é um termo de interação, isso aqui é um termo quártico. Nos campos. Onde está o dmi menos n2 por 2? Eu tenho um problema aí, né? Então, eu passei daqui para cá, daqui para cá. Matematicamente, como nós já queremos insinuar, é tudo a mesma coisa. Mas estou tendo um problema na interpretação física. É a coisa mais inocente que tem. Escrever um número complexo na forma polar. Só que se eu escrever um número complexo nessa forma polar, eu estou agora diante de uma situação bem embaraçosa. Porque esse meu campo aqui, ele não tem um termo cinético independente, e ele só aparece no termo de interação. Isso aqui é um termo típico de interação, e o campo ρ fica livre. Então parece que eu perdi um grau de liberdade. Porque, na verdade, eu tenho um momento canônico associado ao campo que é ρ2, que ponto. Então, esse campo aqui parece, ele é importante para o momento canônico do Ki. Ao passo que o momento canônico do ρ é o normal, o ponto. A relação entre momento e velocidade. Aqui eu tenho uma relação bem neurótica entre momento e velocidade. Então, por que essa parametrização está me dando um problema? Ela não é legítima, né? Parecia que eu podia ir ao campo livre, hein? Não estou nem falando de nada de interação, a situação mais simples possível, um campo escalar livre. Então, essa parametrização aqui, nesse caso,
ela é problemática. Já chamei a atenção na aula passada, esse trabalho, essa discussão apareceu justamente na época que se estava estudando quebra espontânea de simetria, porque é um trabalho do Salam. Cadê o Fute? No Raiferti. Esse aqui é um Physical Review. É de 63 ou 64. Em que eles estudam aquilo que se chama reparametrizações de campos. Quando é que numa teoria de campos eu posso escrever, passar de um conjunto de campos para outro conjunto de campos? Ou seja, fazer uma transformação de coordenadas, mas não coordenadas no sentido de coordenadas geométricas, mas uma transformação de campos. Ou seja, eu tenho um lagrangiano, uma ação, eu tenho um sistema físico, eu escolho os graus de liberdade desse sistema físico, vou representar esse sistema físico por um conjunto de campos, sei lá, φ, suas derivadas. Digamos que eu vou fazer isso aqui, tem essa questão. Aí agora eu falo, não quero trabalhar com φ. Vou fazer uma transformação de campos que me leva a φ de φ. Eu vou trabalhar com campos φ. Vou trabalhar com φ, eu vou trabalhar com campos φ. Onde esses campos φ são uma função qualquer dos campos φ. Então, passa a passagem. Eu poderia trabalhar com φ, eu trabalho com φ. E substituo φ, substituo o φ que está aqui pela expressão do que eu vou acabar no final ganhando um lagrangiano tio escrito em termos de φ. Quer dizer, na verdade, eu tenho esse lagrangiano de φ vai ser igual a um novo lagrangiano só que escrito em termos de φ. Então, eu estou fazendo uma mudança simplesmente de coordenada. O que eu espero? Que a física dos dois sistemas seja a mesma, que eu faça uma transformação nos campos, trabalho um campo acima desse mono e a física não muda. A física não mudar significa a matriz S, que é a matriz de espalhamento, não mudar. Então, essa discussão apareceu nesse contexto e eles se tocaram. Qual é o problema de eu usar certas parametrizações? Então, eles criaram o chamado teorema das field reparametrization theorem, o teorema da reparametrização de campo, que mostra que, sob certas condições, você não sempre pode fazer isso. Então, nem toda transformação é legítima. Você pode fazer uma transformação que te coloca em problemas, como foi o caso aqui. Quais são as condições que eu posso passar de um conjunto de campos para outro conjunto de campos, usar o mesmo lagrangiano, simplesmente fazer a substituição matemática desse campo em função desse, dizer que a física desse lagrangiano, que deveria ser idêntica à física desse, porque eu peguei o mesmo lagrangiano, como que eu fiz aqui, eu peguei esse lagrangiano, só substituí pelo isso, eu passei de φ estar para ρ e Q. Fica bem esse lagrangiano que parece ter uma particularidade muito marcante na nossa ciência. Aqui eu tenho dois campos livres, aqui eu tenho um campo de interação. Então, qual é o problema? Então, nesse teorema de Salam, Raiferti e Fute, ele mostra quais são as condições necessárias e suficientes para você controlar as transformações de campo sem adulterar a tua física. Então, nem sempre é possível fazer. E a gente viu que nesse caso isso dá um problema. Mas agora observe o seguinte, imagina que esse campo ρ não seja simplesmente, ele não seja a própria flutuação. Imagina que esse ρ seja uma configuração constante. E que esse campo ρ, ele na verdade descreva uma flutuação em torno dessa configuração constante. Suponha que esse campo ρ seja ρ0 mais um delta ρ. Então, isso aqui é a minha flutuação, exatamente como no mecanismo de... Eu tenho um campo que na verdade tem uma configuração não trivial, e essa configuração não trivial pode ser de mínima energia, por exemplo, e ele flutua em termos dessa configuração não trivial. Se eu levo isso aqui para cá, então quando eu elevar isso aqui para cá, trouxer isso aqui para cá, vai aparecer alguma coisa que é uma constante vezes dμ ao quadrado. E depois, é claro, vai aparecer um termo que vai ser 2ρ0, aí o campo Δρ vezes o dq ao quadrado, mais Δρ ao quadrado, dq ao quadrado. Mas eu resolvi essa questão aqui. Eu posso redefinir meu campo psi em termos de raiz de ρ0 aqui. Eu posso dizer, isso aqui para mim vai ser um ponto fictício.
Então isso aqui fica exatamente um lagrangiano normal, demíqutil. E claro, aqui eu vou reescrever esse quitil aqui, em função do quitil, esse rho vai entrar aqui, não tem problema, vai entrar aqui, vai desaparecer isso aqui. Então, no fundo, dessa maneira, a situação agora foi salva, porque esse campo aqui, ele agora tem termo cinético. E ele vai ter termo de massa também, porque quando eu substituir o rho por ρ0 mais delta rho e elevado ao quadrado, ó, vai aparecer então o rho, ele ganha um caráter legítimo de campo, ele passa a ser um campo escalar, também massivo, com a mesma massa. Então, para nós, né, o que nós estamos começando a ver é que depende muito vamos dizer assim, do detalhe desse campo. Se esse campo tiver uma configuração de vácuo, não tiver uma configuração, se ele for uma flutuação em torno de uma configuração não trivial, isso é lícito. Então eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que o meu campo, aí eu posso escrever que o meu φ é ρ0 mais delta rho é aqui. Aí essa parametrização, ela ganha legitimidade, porque na verdade o rho não é um campo. Eu tenho que tirar dele a configuração de campo constante e a flutuação passa a ser esse campo. E agora, em termos de delta rho e de φ, o meu sistema tem uma física bem limpinha. Então, mudou só isso. Então, oi, me chama? Tá. Essa configuração fora do zero, é para não zerar o jacobiano. E para não zerar o jacobiano. Isso, exatamente. Eu vou levar isso aí, isso é importante. Porque quando eu passo dessa transformação φ star para ρ aqui, na verdade, eu tenho um jacobiano da transformação. Quando eu tenho, na verdade, né, no espaço dos campos, né, como eu tenho dφ star, na verdade, o que eu vou ter vai ser essa matriz aqui, né? dφ star dρ, dqui dρ, dφ star aqui, e aqui eu vou ter o dρ daqui, é o jacobiano da transformação. Então, se o meu ρ, quando eu derivar dφ dρ, tudo bem, mas quando eu derivar o meu φ em relação aqui eu vou produzir um ρ. Eu vou produzir um ρ, dφ, ela derivar em relação aqui, eu vou produzir ρ daqui. Aqui eu vou produzir ρ. Aqui eu tenho aqui, né? Aqui eu vou ter, então, derivando φ em relação aqui a ρ. Então eu tenho exponencial de aqui. Derivando φ star em relação a ρ, eu tenho exponencial de menos 1. E aí aqui, derivando em relação aqui, eu tenho isso, derivando aqui eu vou ter. Estou jogando fora isso, tá? Então, claro, o jacobiano dessa transformação é proporcional a ρ determinante. E aí, se ρ é igual a zero, o jacobiano dessa transformação é zero. E aí, claro, eu estou fazendo uma transformação de coordenadas que não é inversível. Ninguém em física gosta de fazer uma transformação de coordenadas que não seja inversível. Eu vou para lá, mas eu tenho direito de voltar para cá. A invertibilidade é importante. Então, como o Yuri percebeu, na verdade, quer dizer, o fato agora de ρ não ser mais é o campo em si, mas ele ser uma flutuação em torno de um valor constante, me tira essa singularidade dessa transformação. Então, isso está acontecendo agora, né? Quer dizer, numa situação com quebra espontânea de simetria, que é quando o meu campo φ pode adquirir um valor esperado no vácuo, eu posso chegar e dizer isso aqui. Isso aqui é um V mais H, ou V mais ρ, aqui. É exatamente o que eu estou fazendo aqui. Estou botando V mais ρ, só que isso aqui é um campo complexo único. Isso aqui é a simetria 1. E aqui a simetria, eu apaguei, né? Mas aqui a simetria é S2. Quer dizer, o que eu fiz aqui para a simetria 1, nós estamos fazendo aqui para a simetria S2. Nós colocamos aqui exponencial de I, né? Lambda, sigma A sobre 2. E aqui nós colocamos 0, V mais ρ. Aquilo que era a fase, para mim, agora não deixa de ser uma fase, porque é uma matriz. O que é uma matriz unitária? Uma matriz unitária, na verdade, é a generalização matricial do conceito de fase. Né? Uma matriz hermitiana é a generalização de um número real. E uma matriz hermitiana, uma matriz unitária é a generalização de uma fase. Toda matriz unitária, se ela tiver autovetores, todos os seus autovalores são fases. Né? São
Então, os autovalores, toda a matriz unitária, quando é diagonalizada, ela é diagonalizada sob a forma de fases na diagonal. Então, a matriz unitária é a generalização da fase, no caso da matriz. Então, no caso, o 1, isso aqui é uma fase pura, vezes V mais ρ. No caso, SU2, isso aqui é uma fase, vezes esse V mais ρ, vezes esse duplete. Então, a gente, no fundo, o que a gente está dizendo é que agora eu posso dizer, até aqui, para mim, foi interessante tratar o campo de Higgs da forma que eu estava colocando. Q mais Xi, V mais ρ, mais I, V mais H mais I ρ. Agora, como eu estou nessa situação, onde esse V é diferente de zero, nada me impede de dizer que aquela parametrização, que isso aqui pode ser escrito dessa forma. Tudo bem. Qual é a intenção por trás disso? Não, faz isso, cara. Faz isso. Mas por que você está fazendo isso? Vamos lá, Dória, queria falar alguma coisa a respeito? Não, até aí tudo bem. Então, tá. Então, simplesmente, eu estou fazendo isso. No caso do mecanismo de Higgs abeliano, o que a gente faz é isso. Meu campo de Higgs é o φ, não é uma supercondutividade. Meu campo de Higgs é o φ, então eu vou escrever esse meu campo de Higgs dessa forma. Ele é V mais H, e aqui eu vou colocar o E elevado aqui sobre V, que é exatamente aquele V que aparecia no denominador de cada objeto. Esse objeto aqui era aqui sobre V, o outro era Si sobre V e o outro era Rho sobre V. Então, lá no caso do supercondutor, no caso do modelo abeliano, a gente faz exatamente essa substituição, e aí a gente fala, eu tenho esse campo aqui, H, e tem essa fase. E aí a gente pensa, esse campo aqui tem só essa fase. E aí eu tenho, aí a gente volta. O que significa quebra espontânea da simetria? Quebra espontânea da simetria significa simetria no lagrangiano, simetria escondida no lagrangiano, simetria escondida nas correntes conservadas e simetria não realizada nos estados. Não veja simetria nas soluções das equações de campo. As soluções das equações de campo não têm as mesmas simetrias que as equações de campo, que a ação, que o lagrangiano, que as correntes. Então é essa que é a questão. Agora, esse campo está no lagrangiano o tempo todo. Está lá, dnφ está, potencial. Então a gente pode sempre fazer uma transformação de Gauge. Quer dizer, esse campo aqui é sujeito a essa transformação. Filinha exponencial de I, parâmetro da transformação, carga do campo φ. Então eu posso fazer essa transformação, simultaneamente eu faço essa transformação, a linha μ igual a μ mais dele alfa. O que nós dizemos? Que o modelo descrito em termos de a linha e filinha é exatamente o modelo descrito em termos de A e φ. Então, se eu posso trabalhar com filha ou com filinho com a linha, imagine que eu escolha alfa igual a menos, ou alfa igual a menos que sobre V, aqui sobre V, que. Se eu escolher esse alfa, esse Q vai cancelar esse Q, esse menos I Q sobre V vai matar esse cara aqui. Então, se eu escolher como eu tenho a liberdade de gauge à vontade, eu posso, o que nós chamamos de fixar o gauge? Fixar o gauge significa escolher o parâmetro de gauge de alguma forma. Em geral, na eletrodinâmica, a gente fixa o parâmetro φ, escolhendo, por exemplo, o gauge de Lorentz, que é dmi amigo igual a zero. Um dmi amigo igual a zero significa que eu estou pegando o Taylor-Mediano de alfa igual a zero. Estou fixando meu alfa por essa equação. Ou eu posso escolher o gauge Coulomb, eu posso escolher o gauge temporal, posso escolher o gauge que eu quiser, desde que eu fixe o alfa. Nesse caso, como eu tenho esse campo à minha disposição, ao invés de fixar o parâmetro alfa pelo campo de gauge, eu vou fixar o parâmetro de alfa pelo campo, eu vou escolher alfa. Eu tenho esse campo à minha disposição, então eu vou fixar o meu alfa exatamente assim. E aí, quando eu fizer essa transformação vai comer isso aqui e
vai me dizer que no final de tudo, filhinha fica V mais H. Então eu posso fazer agora a mesma formulação, em vez de trabalhar com filhinha e com aninha, eu vou trabalhar com filhinha, que é V mais H, e com aninha. Então eu vou trabalhar aqui, lembrando que filhinha é V mais H. Então isso significa que eu fixei o gauge. Eu escolhi um parâmetro. A minha transformação agora já não pode ser mais qualquer, porque eu já escolhi. Alfa pode ser qualquer. Do momento que eu digo, não, eu vou eleger alfa a esse campo que está presente. Então, se alfa é esse campo, eu agora fixei o gauge. Já não tem mais a liberdade de gauge. Então, isso é o que nós estamos chamando, isso aqui é o chamado de gauge unitário. Na próxima aula vai ficar mais claro, na próxima aula vai ficar mais clara essa nomenclatura. Mas o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos eliminando um grau de liberdade que a gente não está acreditando ser supérfluo. Porque a transformação de gauge é capaz de eliminar esse campo, e não esse, mas ela é capaz de eliminar esse. Então esse campo aqui, ele é um artefato da escolha do gauge. Ele fica assim, ele fica refém da transformação de gauge. Eu posso escolher e acabar com ele a hora que eu quiser, fazendo uma transformação de gauge adequada. E aí, então, esse campo é um campo o que a gente está descobrindo com isso? Que nós temos campos na nossa descrição que não são essenciais para a física. E pode ser, ele pode ser eliminado. Então, esse campo é o que a gente chama de campo compensador. Quem já estudou formalismo de Stuckelberg também já viu o que é um campo compensador quando a gente estuda eletrodinâmica massiva. Mas esse campo compensador não é no sentido do Stuckelberg, é no sentido das transformações de fase. Então, já vou lá agora abrir, porque agora eu sei que vai rolar pau aí, mas esse campo aqui, na verdade, então, é o que eu estou querendo dizer com isso, é que, fazendo a análise de como a gente pode parametrizar o campo, a gente também tem as simetrias à disposição. Então, qual é a lição que a gente aprende aqui com esse modelinho muito simples? É que o que está no Lagrangiano não é necessariamente a última palavra sobre a física do sistema. Nós não vemos isso na QCD, nem nós vemos isso na QED, mas nós vemos isso na teoria eletrofrágil. A teoria eletrofrágil é muito rica dessa discussão. Ela tem fatos, muito peculiares que não aparecem nas demais interações. Vamos ver, por exemplo, a matriz de Kabilo-Kobayashi-Maskawa. Então, a gente tem campos que se misturam. Na verdade, o quark físico, ele não é nenhum dos campos que está no modelo, ele é uma mistura de campos. Depois, quando os neutrinos ganham massa, a gente tem a matriz de CKN também no setor de neutrinos. Então, o que é afinal de contas o neutrino do elétron? É o neutrino do elétron ou é uma mistura dos três neutrinos com diferentes probabilidades? Então, a gente começa a ver que a física, numa teoria quântica de campos, nem sempre o que está no Lagrangiano é o representante legítimo da física que você está fazendo. O Lagrangiano é um guia para você fazer algum tipo de manipulação e conhecer as simetrias, tirar pelo princípio variacional a dinâmica clássica, depois na dinâmica quântica tirar os momentos canônicos, ou até mesmo na dinâmica quântica ele faz o papel do peso, na integral de caminho que vai fazer a quantização para nós. Mas o Lagrangiano ele é uma entidade assim, meio quase que simbólica, representativa. Mas a física pode não necessariamente estar nele. A física está nas excitações do problema, mas as excitações do problema não são necessariamente os campos que estão presentes no Lagrangiano. A gente está vendo isso nesse caso. Então, esse meu campo aqui é complexo? Ele tem essa componente? Tem. Mas essa componente é completamente transparente à física do problema. Ela pode ser tirada do problema e a física do problema vai estar toda aqui. Esse é o meu campo. Essa aqui é a minha flutuação em torno da configuração de mínima energia. Essa fase simplesmente é um nada para a gente. Então, essa é uma questão para se ver. Teoria de campo, esse fenômeno pode acontecer. E na teoria eletromagnética, exatamente isso salta aos olhos, só que não na forma abeliana, como lá no mecanismo de supercondutividade, mas na forma não abeliana, através do blaze de Higgs. Então, o que a gente está mostrando nisso é que, já que o campo, já vou liberar para as discussões,
Já que o campo de Higgs assume essa forma, eu sei que a minha ação, o meu lagrangiano invariante, se eu fizer transformações de fase de φ, se eu fizer transformações de Yang-Mills nos campos de Gauge, se eu fizer transformações dos Lepers, eu posso sair do lagrangiano L, que é escrito em termos dos Bmis, dos Ymis, dos Lepers, dos Dwight e do φ, e trabalhar, substituir todos esses caras e trabalhar com o lagrangiano, que vai ser função de L', Mi. Posso fazer transformação de Gauge em cima de todo mundo, L', Ly, Φ'. Vou trabalhar com esse novo lagrangiano, escrito após as transformações de Gauge. Quero ter esse lagrangiano invariante, então tanto faz eu estar aqui como eu estar aqui. Só que ao estar aqui, por exemplo, eu vou trabalhar com um campo filinha. Mas o meu campo filinha, na verdade, é a transformação de SO2 vai entrar aqui. Vezes isso. Então, se eu pegar essa transformação geral, completamente arbitrária, se eu pegar esses ômegas, que são parâmetros das transformações, e disser que eles são menos esses campos aqui, se eu associar esses parâmetros livres a esses campos, eu acabo com isso aqui. Você mata 3 campos. 3 graus de liberdade. 3 graus. E fico só com um campo, que é esse. Mas daí vem assim postando. Então, aonde eu queria chegar era aqui. Então, mostrar aqui, já vou lá, que no dublete de Higgs, com essa, depois da quebra da simetria, quando esse campo aqui realmente adquire uma configuração de mínima energia não trivial, a gente tem campos supérfluos aqui dentro desse dublete. Então, claro, a simetria me dá tudo isso. Agora, quando a simetria se realiza quebrada espontaneamente, eu posso eliminar esse campo, esse campo, esse campo. E dizer, eu vou fazer toda a minha física daqui para frente, depois que eu quebrei a simetria e vi qual é a ossatura do meu campo de Higgs, eu posso aí trabalhar então com esse campo de Higgs. Esse é o campo e esse é a configuração de Higgs. Eu eliminei, como o Dória falou, 3 graus de liberdade. Agora, está aberto para o quebra-pau. Toma chicote lá. A minha dúvida que eu tenho, eu queria dar para todos a dúvida. Compartilha. É que eu entendo sempre o grupo como uma. A Luciana não conhece, você estava chamando, na hora saiu que você falou de Teixeirinho. Não. Eu entendo o grupo como uma banda. Então, os ômegas, você tem 3 ômegas aí, né? O violão você tem. Se você corda do violão, você está tocando ali com aquelas cordas do violão. Daí o cara diz, agora tem campos que estão dançando nessas cordas do violão. Daí estou com o violão e os campos dançando lá, estou escutando o Teixeirinho. Bom, agora, de repente o cara diz, não, eu estou com uma álgebra maluca. Eu vou a corda do violão, chamo ômega, eu chamo ômega igual a lambda do campo, e daí começo a dizer que o campo, eu começo a cortar a corda. Então você estava com 4 cordas, né? E daí você ficou com uma corda só. 3 cordas você cortou ali pelo. Por isso era Paganini. Paganini tocava qualquer música das 4 cordas, ele tocava. Chegou lá, é possível. Mas daí você usou o campo, que era, quer dizer, o parâmetro de Gauge, que era para ter uma corda, que era para animar, dar corrente conservada, dar números quânticos, animar os campos. Você diz, não, agora eu estou com uma álgebra aqui, que eu chamaria de álgebra louca, você esteja certo, não tenho, mas eu chamo de álgebra louca. Daí você cortou as cordas. E diz, agora em diante, eu sou fígua dela, você podia mais H. Eu sei que isso é uma coisa padrão aí, em campo. Imagina o seguinte, já que você estava fazendo a metáfora da música e dos tocadores da música, imagina que você está num concerto rock, Woodstock, lá em 1970, né? Aí chega um grupo de roqueiros, né? Extremamente carismáticos, né? 4 roqueiros lá tocando super bem. E tem um mulherinho lá gritando, né? Apaixonada, né?
De repente, dos 4 roqueiros, 3 foram embora, fogem 3 meninas do show. Fica um roqueiro só. Está no direito dele fazer isso. A música dele seduziu 3 mulheres. 3 roqueiros largaram a banda, cara, se embrenharam lá nas florestas de Woodstock. E ficou lá, né, tocando sol, sozinho. Mas conseguiu dar o show dele. É o que está acontecendo aqui. Nem sempre os 3 roqueiros precisam só animar a festa, eles também têm direito de se divertir. De repente, os 3 ômegas arranjaram 3 lâmbidas que agradavam a eles, ó, se mandaram e ficou o H sozinho lá tocando uma corda. Eu tenho Alguma coisa contra? Paganini do rock? É, Paganini começa assim que ele comia escondesse, né? Quebrando a corda do violino. Eu vejo lá, a Luciana está escutando Teixeirinho. A Luciana nunca ouviu falar nisso, né? Então ela está lá com 4 parâmetros lá na escola dela, daí vem o cara lá e tira 3 parâmetros. Claro. Então ela vai ter que escutar uma outra música, porque aqueles 4 parâmetros que davam para escutar o Teixeirinho. É uma discussão aí, que nós estamos a gente está brincando. Mas digamos, até onde o parâmetro do grupo tem o direito. Você tem direito de pegar aquele parâmetro e igualar isso. Ou o contrário, Dó. Ou pegar o campo, né, pegar o parâmetro, você pega o campo e diz, eu transformo ele no parâmetro. Na verdade, esse campo está aqui, se a gente olhar dessa forma, o que é isso aqui? Isso aqui é uma transformação de SO2 atuando nesse vetor. Então, você está dizendo que o teu próprio campo, ele acaba, ou aqui, o meu campo, ele está assumindo a veste de uma transformação que é uma simetria da teoria. Então, eu posso dizer, então, na verdade, isso aqui não é um campo, isso é uma transformação desse campo aqui. Na verdade, isso é o campo e isso acaba assumindo, né, o lugar de uma simetria que está à minha disposição. Não é óbvio, claro que não, a gente só aprende isso. Tanto não é óbvio que não aparece na eletrodinâmica, não aparece na QCD, isso aí aparece em situações muito especiais. E a gente também, claro, a gente convive com isso, vai acostumando, acaba dizendo, mas a gente precisa parar para pensar exatamente o que está em jogo. Mas se você pensar um pouquinho, não é tão fora de propósito se a gente lembra da eletrodinâmica. Vamos pensar na QD, é porque a gente às vezes acostuma a ver uma coisa de uma forma e quando muda, a gente tem dificuldade. Se a gente está na QD, vamos pensar assim, eu estou na QD, então meu lagrangiano de Maxwell é esse aqui, menos 1/4 de F mi ao quadrado, mais J mi a mi. Aí a gente vai, vamos decompor o nosso campo a mi numa parte transversa, como nós já aprendemos aqui, mais uma parte longitudinal. Então, esse meu lagrangiano está aqui, menos 1/4. Então, isso aqui vai assumir completamente transverso, você vai ficar A transverso mi da lambertiana, θ mi, A transverso mi. E aqui nós vamos ter mais J mi, A transverso mi, mais J mi, A longitudinal. Beleza. O A longitudinal está fora daqui, não aparece aqui. Está aparecendo só na interação. Mas está acontecendo a seguinte coisa. Minha transformação de gauge é essa. Tem essa simetria à minha disposição. Eu sei que se eu mudar de A para a linha, é o meu lagrangiano, escrito em termos de A e J, é igual ao lagrangiano escrito em termos de A' e J. Corrente J invariante de Gauge. Então tá, a simetria de Gauge está aqui, só para lembrar. Aí agora eu decomponho isso aqui. Parte transversa dessa equação. A transverso linha mi é igual a A transverso mi. A longitudinal linha mi é A longitudinal mi mais linear. O que eu estou vendo? Que a minha transformação ficou toda aqui. A parte transversa está limpinho. Então, vamos estar aqui, ó. Esse campo está limpinho e esse campo aqui ficou numa fase. Se eu agora escolho alfa igual a
na verdade, né? Deixa eu apagar isso aqui um instantinho. Na verdade, isso aqui ficaria assim, né? Na verdade, ficaria. Quando a gente pega a decomposição longitudinal, a gente vai ver que dmi alinha mi, né? Então vai ficar dmi do A longe. A gente, na verdade, tem isso aqui. Projetando isso aqui, botando aquele nosso operador ômega mini aqui, isso aqui dá para nós o seguinte: A longitudinal, né? Aí, aqui vai aparecer dmi alfa, dmi sobre da lambertiana. Então fica dmi. A longitudinal mi, vai ser isso, vai ser a longitudinal mi mais dmi alfa. Então, se nós escolhermos esse parâmetro aqui igual a menos o da lambertiana, desse objeto aqui, eu acabo zerando esse campo aqui. Então, esse parâmetro, na verdade, ele entrou, deixou esse campo intacto, ele entrou no espaço desse campo. E quando a gente fixa o gauge dmi a mi igual a zero, na verdade, o que eu estou dizendo é que alfa é igual a da lambertiana menos 1 dmi a mi. Não esse aqui, quando eu passo dessa configuração de dmi a mi, quando eu escolho esse gauge aqui, na verdade, eu estou dizendo que o alfa foi fixado por isso aqui. Então, só que você não liga muito, porque toda a física que você está fazendo é com A transverso. O A transverso e o A longitudinal nem aparece aqui. Mas, na verdade, o que você está fazendo é pegar um parâmetro e eleger a categoria de um campo. Só que aqui está aparecendo a parte longitudinal do campo vetorial. Que é exatamente o que está acontecendo aqui. Essa parte do campo, ela fica sensível ao parâmetro de gauge. Essa parte não, ela não vê o parâmetro de gauge. Aqui é a mesma coisa. Quando tem a queda espontânea da simetria, essa parte, vamos dizer, que seria o módulo do campo, a parte polar do campo, a parte de módulo, né? Ela não sente, ela não vê a simetria, ela não fica sensível ao parâmetro. Esse campo aqui, ele fica numa posição em que ele sente o parâmetro de gauge. No momento que eu fizer uma transformação, ele sente essa transformação imediatamente. Então, o que acontece aqui, esse campo eu posso fazer a transformação de gauge que eu quiser, que a parte longitudinal, ela não está nem aí. Só quem sente a transformação é a parte longitudinal, a transversa não. Então, na verdade, quando nós escolhemos esse gauge aqui, o que eu estou fazendo, na verdade, é dizer que esse parâmetro aqui foi identificado com a parte longitudinal do campo. Então, você está matando o campo. É o que você está fazendo aqui. Até aí dá para seguir a correspondência. A pergunta que tem, e daí vem muito mais naquele S2 que o assunto transformado em 1, é que os números quânticos que você tinha, para onde for, você tinha 2, para 1, as correntes conservadas que você tinha, depois a gente fica com essa coisa fechadinha, você estava tendo um som, tantas correntes conservadas. Depende de você falar, matou, você tirou as correntes conservadas, como você falou na última aula, escolheu as caixas. Então, isso para mim que é o ponto neurálgico. Eu acho que essa parte está bem colocada, que você falou. Você transforma de alguma maneira o alfa no campo novo. Uma teoria de gauge, alguém vai ter que sentir o parâmetro de gauge. Alguém vai ter que ser vítima do parâmetro de gauge de uma certa hora. O problema é cortar o grupo. Assim como os cortes que você faz do grupo em relação dos parâmetros dos. Você diz cortar o grupo ou cortar os campos? Não, cortar o grupo. Você tem um grupo, vai com esses 2 próximos 1. Quebrar o. Assim. E daí como é que ficam as correntes conservadas? Como é que ficam os números quânticos? Até quando isso. Tá certo. Então vamos fazer o seguinte, na próxima aula, vamos continuar a discussão. Na próxima aula, vamos pegar as correntes e vamos ver quando a gente faz isso, como é que fica a cara. Eu vou passar, tá? Como é que fica exatamente, como é que fica umas correntes. Vamos ver, vamos falar, vamos fazer. Para a gente ver exatamente, tá? Mas a mensagem que eu queria passar para vocês agora, um pouco era essa, né? Eu levei muito tempo fazendo isso, mas eu acho que isso é importante, entender que quando, nem sempre isso é possível fazer, mas quando a gente tem queda espontânea, quando a gente não tem a queda espontânea da simetria, eu não posso fazer isso, eu não posso chegar e dizer que o meu campo escalar é escrito desse modo, porque nós temos um problema da singularidade para ρ igual a zero, ou seja, essa transformação aqui me dá uma física insensata. Então, eu só posso, se esse campo aqui, se esse modelo é um modelo de gauge, o único jeito que eu vou ter de fixar o gauge vai ser realmente através do dmi a mi igual a zero.
Mas agora, quando tem quebra espontânea da simetria, e aí a simetria define, ela vai. O problema da quebra espontânea da simetria, ela traz essa discussão que não tem na QED e na QCD, porque ela não tem quebra espontânea da simetria. O que a quebra espontânea da simetria faz? Ela diz para você o seguinte: olha, os campos que estão no lagrangiano não são mais os campos físicos. Claro, o campo fermiônico é a própria excitação, o campo de Gauge também, mas o setor de escalares, todos aqueles escalares na direção dos campos que tiverem valores, que tiverem configuração de campo não trivial, eles vão ter que ser repensados. Eles, na verdade, não vão ser mais os campos físicos. Os campos físicos vão ser as flutuações que, em relação às suas configurações não triviais de mínima energia. Então você passa de uma família de campos, você abandona esse cara como sendo campo físico e vai ver, não, esses caras é que vão ser as flutuações que eu vou quantizar em torno desse ground state. Então, a quebra espontânea da simetria, ela te obriga a buscar uma outra família de campos que não são os campos que estão declarados no lagrangiano. Para isso, você precisa consultar as equações de movimento, consultar as configurações de mínima energia, como a gente já explicou 2, 3 aulas atrás, e ver que, então, na verdade, eu tenho uma nova família de campos. Isso, então, me traz essa possibilidade. Quando isso passa a acontecer, então, eu posso pegar esses campos escalares e repensar desse modo. O meu rho passa a ter uma flutuação H em torno da configuração de mínima energia, e aí agora a tensão da simetria de Gauge não fica toda em cima do campo vetorial. Porque antes a única chance que eu tinha de mexer no parâmetro de Gauge era no campo vetorial. Agora não. Dessa forma, a quebra espontânea da simetria, ela me revela um aspecto do campo escalar que na situação sem quebra eu não vejo, que é a vulnerabilidade desse campo ao parâmetro, à simetria. Então a simetria pode alterar, ela pode roubar esse campo do teu lagrangiano. Então essa é a situação que isso aparece justamente na teoria eletrofrágil, porque é aqui que aparece a quebra espontânea da simetria. Claro, lá na teoria de supercondutividade, se a gente pega o modelo de Ginsburg-Landau, a quebra espontânea da simetria, o 1, é isso que está acontecendo. Agora que o condensado escalar adquire valor não trivial de mínima energia, a fase desse campo, ela passa a ser vulnerável. Que vamos dizer assim, a amplitude do campo não, mas a fase do campo, ela pode ser roubada. Agora, você também pode falar assim: eu não vou fazer isso. Você pode não fazer isso. Você pode, não, eu vou guardar isso. Aí eu quero ver como é que você vai se virar então, cara. Esse cara fica, e essa transformação, então eu tenho essa transformação filhinha exponencial de π alfa Q φ, com esse φ aqui, e eu não vou fixar o alfa pelo Q, não vou matar o Q pelo alfa. E o alinha me fica. Então eu vou agora falar o seguinte: não vou adotar isso que você não gosta. Não vamos adotar esse ponto de vista. Vamos deixar todo mundo tocando e todo mundo dançando. Vamos ver o que vai acontecer na próxima aula. Então, quando a gente mantiver essa situação é a situação mais cômoda para alguns propósitos. Essa situação não é a mais cômoda, mas é a situação mais propícia para outros propósitos. Então, eu posso usar o alfa, cancelar o alfa pelo Q, ou eu mantenho o alfa, e aí a gente vai ver o discurso que eu estava falando com vocês. O que vai, só para terminar, o que vai acontecer de estranho lá? Vamos pegar o modelo 1, porque é mais fácil de ver. Eu tenho isso aqui, ó, dmi φ star menos I que a mi φ star. Isso. Dmi φ. Vamos pegar então o setor B do escalar. Que é aqui que está o problema. É ele que quebra a simetria e é ele que gera toda essa barulheira, ele faz toda essa confusão. Vamos olhar isso aqui. Então isso aqui é dmi φ star, dmi φ star. Vamos pegar esse termo aqui. Esse termo aqui é dmi φ star. Vamos manter esse termo aqui.
AMI φ. Depois o conjugado complexo desse termo. Menos I é Q, dEI φ, AMI está. E depois o termo real, mais Q2 é 2, tudo certo, vocês estão acostumados. AMI está. Vamos dizer, meu campo φ é aquilo ali, eu vou manter. Eu poderia dizer, beleza, eu posso então trabalhar com alfa zerando aqui, então eu posso pegar meu φ estar, deixa de ser φ estar, passa a ser o φ, porque V mais H estar é V mais H, o H é real, e aí substitui isso aqui por H, tudo bem. Aí isso aqui vai cancelar. Se eu colocar aqui, ó, dmi do V dá zero, dmi do H, e aqui vai aparecer menos dmi do V que dá zero e dmi do H. Como o H é real, esse termo vai cancelar esse. Então, eu não vou ver essa mistura aqui. Mas agora imagina que eu mantenha essa situação. Tenha isso aqui, substitua isso aqui. Pega esse termo, essa proposta de campo, meu campo é complexo, vou botar na forma de fase? Vou, mas não vou cancelar a fase. O que esse termo vai dar para mim? dmi atuando no V dá zero, mas dmi atuando no H e no Q não. Então esse termo vai se desdobrar em dois. Pode esquecer o I aqui, vai ficar dmi do H e vai produzir aqui dmH vezes aqui, aqui. Então isso aqui, para efeito de derivada, esse termo vai ficar dmi do H vezes aqui, menos I dmi aqui, H é menos I que menos, né? Estou pegando esse termo F mais H e estou colocando vezes a mim. Vezes. Estou sendo um pouquinho esquemático, na próxima aula a gente vai fazer mais detalhes. É simples, esse cálculo é simples. Se aqui eu coloco, aqui não, aqui vai entrar o V mais H. E a fase. Então tudo bem, a fase vai se cancelar desse termo. Cancela daqui com daqui. Esse termo aqui vai produzir dMH AMI F. E esse termo aqui vai produzir menos dMH AMI V. Então o dMH vai sumir. Mas olha o que vai acontecer com o termo em Q. Esse termo em Q aqui, quando esse termo aqui interagir, vou botar, esse termo aqui vai produzir menos I dMQ HV, vai produzir um termo que vai ser menos I dMQ H vezes a mim. Mas vai produzir um termo aqui que vai ser menos I dMQ. Opa, isso aqui é vezes H, né? Vezes H. Menos I dMQ a mim. E aqui eu tenho esse V. É isso? Eu estou aqui pensando que uma coisinha só. Esse termo aqui é dMH, tá certo? Esse termo aqui, eu realmente fiz perdão, esse termo aqui era V mais H, perdão. E quando eu fiz a derivada daqui, quer dizer, a derivada do primeiro é a derivada do H. Mas a derivada do segundo é V mais H vezes a derivada disso. Então vai ficar V mais H, perdão, eu tinha esquecido de colocar V mais H. V mais H. Então esse termo aqui, devido a que ter essa flutuação de termo, vai aparecer um termo aqui que é completamente novo, que é esse termo aqui. V mais H, deixa eu botar aqui. Esqueci, mas vai aparecer um termo assim, dMQ V vezes esse V a mim. Esse termo tem um I. Esse menos I não vai deixar esse termo aqui se cancelar. Então vai sobrar para a gente, nós vamos ver em detalhe, vai sobrar para a gente, se eu não faço isso, olha, se eu não elimino esse campo, eu vou deixar esse campo, não vou deixar o parâmetro de rede matar, então eu vou trabalhar esse campo nessa forma completa, não vou jogar nenhum grau de liberdade dele fora, e vou trabalhar com o meu amigo, vou trabalhar com isso até as últimas consequências. Se eu não zero o que, vai me aparecer um termo aqui que eu posso integrar por partes, que é, na verdade, o que é esse escalar, acoplado num termo misto com a divergência do campo A. Ou seja, a divergência do campo A, que é sensível à transformação de gate, né, ao dMi, ela se acopla com esse campo aqui, mas ele não é jogado fora, ele não é zerado. Então a minha pergunta agora é, como é que eu vou fixar eu tenho um parâmetro alfa ainda para fixar. A teoria tem variante de gate, então eu tenho que fixar o parâmetro de gate em algum lugar.
Então, eu não vou zerar o parâmetro, eu não vou fixar o gate fixando pelo que. Eu não vou identificar alfa porque eu quero que o que fique. O que fica, ele se mistura com a mim. Então, o que nós vamos ver é uma outra possibilidade de fixar o gate, que ao invés de colocar demi a mi igual a 0, nós vamos usar o chamado gate RC, que é esse gate aqui, demi a mi, mais V, vamos usar esse V aqui, que igual a 0. Então, é isso aqui que nós temos esse direito. Então, de qualquer maneira, isso aqui me fixa o alfa. Eu vou ter uma equação diferencial para alfa, que eu vou fixar o alfa. Então, eu não vou zerar o que, mas de qualquer maneira, na hora de fixar o gate, como eu sempre faço, fixando o gate por demi a mi igual a 0, na verdade, agora eu vou fixar o gate tomando essa configuração e com isso eu vou fixar o alfa. Então, eu vou ter uma configuração, eu vou ter uma outra descrição do sistema onde o que não muda. Mas a pergunta é, então, o que fica? O que fica no formalismo, na descrição? E que física ele descreve? Se ele fica, eu não matei ele vai ter que ter algum encaminhamento. Ele vai chegar onde no sistema? E aí a gente mostra que o papel dele é um papel importante para, quer dizer, ele quebraria a unitariedade, porque a gente mostra, vamos mostrar, que ele é um campo tipo Gauss, ele é um campo de Klein-Gordon que dá contribuição negativa para a energia. Ele vai dar uma contribuição desse tipo, exatamente oposta ao que Klein-Gordon dá para a energia. Então, ele é um campo que tende a produzir, né, uma situação de instabilidade no sistema, mas a gente pode, pela configuração, pelo gate fixo, desacoplar ele. Então, essa discussão que nós estamos fazendo, né, que é a primeira possibilidade, que é usar a simetria para matar esse campo, já que ele apareceu exatamente na posição que é sensível ao parâmetro, esse é o primeiro ponto de vista, esse gate é o gate que nós chamamos de gate unitário. Ele é gate unitário por isso, fica no modelo só aquilo que tem realmente sentido físico. Agora, eu posso fazer uma descrição com o que é um objeto não físico. Ele fica na descrição. A questão é, ele fica na descrição até onde? Ele entra na física do sistema? Eu consigo fazer um processo de espalhamento com esse que, até que ponto ele interfere com a física oficial do sistema. Então, esse outro gate, que não é o gate unitário, que é o chamado gate renormalizável, ele depende crucialmente na permanência do que. Então, esse é um aspecto, não é trivial, esse é um aspecto que te deixa assim, numa situação meio ambígua. Para certos efeitos, é bom eliminar o que. Para outros efeitos, você não deve eliminar o que. Então, para muitos efeitos, elimina o que, faz uma física limpa. Tudo que está no Lagrangiano é realmente a física real do problema. Então, esse é o chamado gate unitário. Eu eliminei o que, porque ele assumiu o papel, ele entrou direitinho na posição que ele é sensível à transformação de Deus. Mas aí eu abro mão dessa descrição e deixo ele. Ele fica. Agora, para que ele serve nesse caso e aonde é que ele afeta a física ou não? Então, olhando assim, um pouco melhor, né, aspectos, mas que talvez não vá ser o caso, não vou discutir aqui, mas assim, aspectos que alguns de vocês já conhecem, que é o aspecto da renormalizabilidade, sem o que eu tenho uma descrição em que a simetria é quebrada e eu perco a renormalizabilidade. Com o que a simetria continua quebrada, mas eu recupero a unitariedade, mas aí eu perco a unitariedade. Então, por um lado, eu tenho unitariedade. O que é unitariedade? Unitariedade significa que a matriz S ela só se acopla com a parte física do sistema. Não tem nada com probabilidade negativa, eu não vou alterar a unitariedade da matriz S. Eu tenho unitariedade, mas eu perco a renormalizabilidade. Se eu vou para outra situação, mantenho o que, eu perco a unitariedade, mas eu ganho a renormalizabilidade. Então, eu tenho o chamado gate unitário e tenho o gate renormalizável. No gate unitário, o modelo não é renormalizável. No gate renormalizável, o modelo não é unitário. E aí, aonde é que está a física? A física precisa ser unitária e precisa renormalizável. Se eu vou para um lado, eu perco um, se eu vou para o lado, eu perco outro. Mas a física,
verdadeira, ela está na matriz S. Ou seja, nos processos físicos de espalhamento. E se a gente se restringe só à matriz S, a teoria, o modelo do quebra espontânea de simetria é renormalizável e é unitário. Se eu fico só no nível da matriz S, aquilo que eu perderia de renormalizabilidade eu não vejo. Eu vejo a quebra da renormalizabilidade só nos processos não fechados. Então, nesse sentido, porque aí está o grande mérito dos trabalhos que eu falei com vocês no início da década de 70, que foram os trabalhos dos Anjustan, grupos franceses lá, o trabalho do Toft e do Veltman e o trabalho lá do Salão com Strassdin, que era mostrar por que, se a simetria é quebrada espontaneamente, além da unitariedade, eu também tenho a renormalizabilidade, que eles já tinham mostrado, Toft e Veltman mostraram que teorias de Young-Mills são unitárias e renormalizáveis, mostraram isso no início da década de 70. Mas aí a questão que ficava, a crítica que ficava ao pessoal da eletrofraga era, tudo bem, Young-Mills é renormalizável e unitário, ótimo para QCD, mas talvez não seja tão bom como o modelo para interação fraca, porque a simetria de gauge é quebrada espontaneamente. Então, Salan, Strassdin, Brezan, Anjustan e o Toft mostraram, não, mesmo com a quebra espontânea da simetria, Young-Mills continua renormalizável. Então, salvam-se as formulações eletrofrágeis. Só que depois disseram, não, mas aí tem um problema da renormalizabilidade. Da unitariedade, E aí se mostrou que num gauge é renormalizável, no outro gauge é unitário, mas se eu vou para a matriz S, eu não perco nem unitariedade, nem renormalizabilidade. Mas a física, ela está na matriz S, ela não está fora da matriz S. Então, nesse sentido, as coisas foram salvas por essa argumentação. Mas o problema reside aqui. Elimino ou não? Então, na próxima aula, nós vamos fazer. Eu coloquei aqui como as escolhas de gauge, vai ser isso. Vamos olhar, então, agora a formulação eletrofraca no gauge unitário. Então, vamos fazer uma transformação de SO2, que mate todo mundo, deixe todo o duplete de Higgs. Assim, ó. Primeiro momento, nós vamos trabalhar com o Higgs. Nosso Higgs vai ser isso aqui. Então, isso é o Higgs, é a formulação do modelo no gauge unitário. E depois, nós vamos deixar o φ completo, vamos deixar aqueles três campos que nós estamos jogando fora, o Xi, o Qi e o Rho, e vamos ver como é que eles afetam os próprios bósons de gauge para a gente poder fazer uma nova fixação do gauge utilizando. Então essa a situação, ela não é assim simples, tá? Estou só explicando o que acontece, mas assim, é só a gente ter organizado na cabeça para não se confundir, porque às vezes é tanto cálculo, assim, cálculo pouco, que a gente acaba perdendo um pouco assim, o controle do que a gente está fazendo. Então nós não vamos perder esse controle. Nós estamos discutindo essa situação. Quando há quebra espontânea da simetria, o campo começa a revelar componentes suas que são